19 horas e 1 minuto em Manaus, 20 horas e 1 minuto em Brasília. Sejam bem-vindos ao www.webradioapp.com, no oferecimento de Clínica Estética Mactube. Realce sua beleza e eleve a sua autoestima. No oferecimento de Neo Esportes, os melhores equipamentos esportivos e fardamentos do Amazonas. E um oferecimento do Comedy Club Manaus, a melhor casa de humor do norte do Brasil. Está começando agora na Web Rádio App. Hoje é dia 31 de julho, hoje é o 212º dia do ano e faltam só 153 dias para acabar o ano. No dia 31 de julho de 1971, o programa Apollo, os astronautas da Apollo 15 se tornaram os primeiros seres humanos a andar em um veículo lunar. Importante isso, hein, galera? Fato legal pra caramba. Nascimentos do dia 31 de julho. Nascia Inácio de Loyola, um grande poeta, premiadíssimo, escritor de vários contos, recomendo que procurem. Aniversário também do José Roberto Guimarães, treinador de vôlei. Aniversário da J.K. Rowling, autora do Harry Potter da saga. E aniversário também do Hans Donner, ele que fez um monte de abertura importante de novela, de programas da Globo. É um designer bem famoso no Brasil. Hoje é dia nacional da campanha do quilo. O que significa isso? Não faço a menor ideia, mas tava aí, né? Tá na pauta. Vamos falando aí. E hoje é dia do vira-lata caramelo. Todo o meu abraço aos vira-latinhos. Gente, eu adoro vira-lata. Eu acho que é falta de educação você passar por um cachorrinho e não fazer carinho nele. Agora, é dia do caramelo, desse bichinho fofinho. Não é desses vira-latas aí que querem que a gente baixe a cabeça para os Estados Unidos não, tá? Sou eu! Deixa eu já mandar um oi aqui pra galera que tá acompanhando a gente ao vivo aqui. A Jovelina Rosa, Manuel, Vera Lúcia, Rafa Caroli, João Carlos, Paulo Roberto, Isma Elegância. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos fazer nosso primeiro giro de notícias aqui pra gente saber qual é a pauta do mundo, o que os portais progressistas do Brasil estão falando. Vamos lá então, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Agosto Lilás dedica mês ao combate à violência contra a mulher. Campanha no Amazonas promove ações de conscientização e proteção às mulheres com eventos educativos e apoio a vítimas de violência doméstica. Gente, esse é um tema muito, muito, muito importante. A gente tem no Brasil índices absurdos, Zélio Fregolente, de agressões contra mulheres, de mulheres assassinadas, de mulheres que sofrem violência. Atualmente está em evidência aí o caso de uma moça que foi agredida por um vagabundo que desferiu 60 socos nela. Então, toda a atividade de conscientização, de combate à violência doméstica é importante e tem que ser difundida. Vamos lá, manchete da Carta Capital agora. Como Trump recalibrou a lei Magnitsky para proteger aliados e perseguir desafetos. Donald Trump usa a legislação para sancionar opositores como Alexandre de Moraes, enquanto isenta aliados como Antal Rogan, mostrando o uso político da norma. É uma lei que existe, uma lei que foi criada, ela se chama Magnitsky, porque o objetivo dela inicialmente foi punir os responsáveis pela morte de um senhor que se chamava Magnitsky, era o sobrenome dele, não me recordo, ele foi morto na Rússia, salvo engano. E aí agora o Trump está se aproveitando disso para atacar seus desafetos e para agredir as nações que ousam não se render a ele enquanto imperador do mundo. O autor da lei Magnitsky, ele deu uma entrevista recentemente em que ele falou que não se aplica de forma alguma ao ministro Alexandre de Moraes e que está havendo uma grande distorção do que é a lei Magnitsky, do que era para ser a lei Magnitsky. Vamos lá, manchete do Brasil de fato. Em meio a ações contra tarifaço, que na verdade virou um tarifake, né? A aprovação de Lula cresce no Brasil e supera a rejeição.
Pesquisa mostra que 50,2% aprovam Lula contra 49,7% de desaprovação, impulsionado por sua postura contra tarifas de Trump. Gente, não foi só a postura contra as tarifas, foi a postura, Iraci, em defesa do Brasil. Osmário Santos, o Lula, ele se colocou frontalmente em defesa do povo brasileiro, ele se manteve de cabeça erguida, Agnélio. Ele disse claramente que não ia permitir que ninguém humilhasse o Brasil. Felizmente, o povo brasileiro entendeu o momento que estávamos vivendo e a resposta está aí, nas pesquisas de opinião pública e também, e o tempo mostrou, e vai ser o tema do programa hoje, que o presidente Lula estava certo, que a postura dele era correta e deu os resultados que deu. Vamos seguindo aqui então, manchete do Brasil 247. Gleisi Hoffmann rebate a sanção dos Estados Unidos a Moraes e diz que Trump devia punir Netanyahu por Gaza. Gleisi Hoffmann, ex-presidenta do PT, ministra de Relações Institucionais, critica as sanções dos Estados Unidos contra o ministro do STF e sugere que Trump deveria focar em punir Netanyahu por ações em Gaza. Tá corretíssima a Gleisi, gente. Eu falei isso no programa de ontem, eu vou falar hoje e em todo lugar onde eu tiver um pouquinho de voz assim, um tempinho para falar, que tiver meia pessoa, que tiver, nem que esteja só eu e você, Zélio Fregolente, nem só eu e você, Osmário, eu vou falar. Não há uma guerra em Gaza, o que há é um genocídio em Gaza. Se é uma guerra, ok, me respondam quantos navios da Marinha Palestina foram afundados. Me respondam quantos jatos, quantos caças, quantos aviões da aeronáutica palestina foram abatidos. Me respondam quantos blindados das tropas palestinas foram destruídos. Nenhum, porque não há um exército sendo combatido na Palestina. O que há é um exército poderosíssimo, que é o exército israelense, atacando um povo que está tentando se defender com paus e pedras. Isso sim é um crime contra a humanidade, isso sim seria lícito se fosse objeto de sanções, né? Finalizando aqui o primeiro giro de notícias, manchete do ICL Notícias. PGR diz que recebeu com assombro sanções contra Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República expressou choque com sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes do STF e questionou a legitimidade da medida. Sim, todo mundo que tem um mínimo de bom senso, que tem um mínimo de discernimento, que entende minimamente o que é uma relação respeitosa entre uma nação e outra, que respeita a soberania, a autodeterminação de cada povo, sabe que é um absurdo. Então, tá aí, tá havendo. Agora ficou o recado, hein? Trump não é invencível. Trump foi vencido e vai ter muito mais coisa ainda pra gente falar. Antes de eu entrar na pauta, deixa eu mandar mais um aí aqui pra galera que tá acompanhando a gente ao vivo. Fátima Muniz, Maria de Fátima Pereira, Josemir, Manuel, Regina Barbosa, Milton Amparo, Zeca, o user tal, a irmã Raimunda que acabou de entrar aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Gente, manda os diamantezinhos aí, eu não sei como é que funciona na live, mas mandem aí recompensas, deixa comentário aqui, ajuda a gente a ter mais engajamento. Vamos lá, Líria Robinson. Vamos entrando na pauta aqui efetivamente do programa, gente. A estratégia de Lula que derrotou Trump. O que a gente mais ouviu durante esse período em que começou a chantagem dos Estados Unidos ao Brasil foi a imprensa entreguista, a imprensa vendida, a imprensa que flerta com o fascismo, dizendo: o presidente Lula tem que negociar, o presidente tem que sentar para conversar. Gente, as ameaças dos Estados Unidos contra o Brasil e contra todo mundo começaram em maio desse ano. Foi quando se impôs as tarifas de 10% ao Brasil e se impôs tarifas a todo o restante do mundo também, a grande maioria dos países. Ok, desde lá, desde maio, Jaime César, o governo brasileiro está tentando negociar. Denil, o governo enviou cartas ao governo estadunidense
informando que queria abrir uma rodada de negociações, discutir as tarifas, discutir viabilidade, enfim, fazer a negociação efetiva dentro do campo econômico. Os Estados Unidos nunca responderam à carta que o Brasil enviou. E por que eles não responderam? Porque eles não queriam discutir economicamente. O objetivo ali era simplesmente político, de interferir na economia brasileira, de desestabilizar as relações políticas brasileiras, até porque o Bolsonaro é um pretexto. O Trump está pouco se lixando se o Bolsonaro nesse momento está preso na casa dele. O Trump quer saber de desestabilizar o BRICS para continuar garantindo uma hegemonia financeira mundial dos Estados Unidos. Ponto. Esse é o cerne da questão, Bernadette. Ok. Então, ignoraram o Brasil e o Brasil continuou discutindo, continuou debatendo, continuou procurando. Quando o presidente Lula, quando veio esse anúncio político de que ia se tentar salvar a pele do Bolsonaro, que as tarifas aumentariam em 50%, iriam a 50% para todos os produtos brasileiros importados para os Estados Unidos, lembrem, isso é importante a gente ter em mente, hein? Eles anunciaram, o Trump anunciou que as tarifas seriam de 50% para todos os produtos brasileiros. Nesse exato momento, o governo brasileiro, através da chancelaria, tentou de novo, insistiu, olha, vamos conversar, vamos sentar numa mesa de negociação. Ninguém quis conversar. O traidor do Bananinha, ele, aquele marginal que está lá no Rio, tá lá em Washington, dizendo, como falou o presidente Lula, Trump, salva meu pai, Trump, não deixa meu pai ser preso. Esse sujeito ficou se gabando, David Castro, que ninguém do Brasil ia ser recebido. Então o presidente Lula, que de besta não tem nada, montou uma estratégia para continuar as negociações de alguma forma. Quem ele escalou? Ele escalou a segunda maior autoridade da República Brasileira no Poder Executivo, que é o vice-presidente, o Geraldo Alckmin. E quem é o vice-presidente? As credenciais dele eram simplesmente de ser vice-presidente, Josiel Barbosa? Não, não eram. Então, qual é o currículo do Geraldo Alckmin? Vamos lá. Geraldo Alckmin foi vereador na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Depois ele foi prefeito de Pindamonhangaba. Depois disso ele foi deputado estadual por São Paulo. Depois disso ele foi deputado federal por São Paulo. Depois disso ele foi vice-governador de São Paulo. Depois disso ele foi governador de São Paulo. E hoje é vice-presidente do Brasil, ocupando o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Agora, por que o Alckmin está no Ministério exatamente do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços? Gente, ele está lá atendendo a uma demanda da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele está lá nesse cargo atendendo a uma demanda do capital brasileiro que realmente trabalha, dos comércios, dos serviços, das indústrias, que tem uma interlocução com ele. O maior parque industrial brasileiro é o de São Paulo. E ele já teve todos esses cargos que eu falei por São Paulo. Ou seja, ele não começou a dialogar, ele não tem essa abertura de conversa, de debate, de discussão com as indústrias paulistanas, com as maiores indústrias do Brasil, à toa. Não começou ontem, tem uma história. Então o que ele fez? Ele pegou alguém que entende da indústria, que dialoga com a indústria, que é benquisto com a indústria e botou para ficar na frente. Ok. Como essa turma viu que estava difícil ser recebido por autoridades estadunidenses, até porque, Ismael, eu repito, eles não queriam negociar, Expedito. O governo dos Estados Unidos não estava aberto à negociação, era simplesmente uma imposição, uma chantagem. O que foi que eles fizeram? Qual foi a estratégia que o presidente Lula falou? Alckmin, companheiro Alckmin, pega esses empresários aí, vão para os Estados Unidos e conversa com os empresários de lá. Exatamente isso que foi feito. Esses empresários daqui, que vendem para os empresários de lá, foram lá e conversaram com os empresários, foram recebidos, dialogaram, apresentaram números, receberam números de volta de lá. Por quê?
Se o Trump mantivesse a chantagem, se o Trump fosse macho mesmo, coisa que ele não é, Luiz Pérez, e ele tivesse taxado em 50% todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos, ia ter inflação lá também. Ia quebrar a indústria lá. Tem coisa que só o Brasil vende para lá. Tem coisa que é majoritariamente vendido pelo Brasil para os Estados Unidos. Então, conversaram e aí, uma vez explicado, demonstrado, acordado de empresário vendedor para empresário comprador, esses empresários compradores é que estavam com a missão de fazer a ponte, de fazer o diálogo. O governo do Trump, aqueles psicopatas que servem a esse cara que agora diz que é imperador do mundo, eles podiam ignorar o governo brasileiro, mas eles não podiam ignorar o empresariado do país deles. E aí foi que o negócio começou a dar certo. A estratégia que o presidente Lula montou começou a funcionar. Um outro ponto que se comentava muito, que se queria, que todo mundo falava, era que o presidente Lula fosse se humilhar para o Trump. Que ele fosse lá no Salão Oval, sentasse, que ele sofresse as humilhações que o Zelensky sofreu dentro do Salão Oval. E aqui eu não estou defendendo o Zelensky, não tenho simpatia nem antipatia por ele, mas ele foi desrespeitado, o povo ucraniano foi desrespeitado pelo Trump, que é mal educado e que faz aquilo de propósito para se impor, para dizer eu mando, eu falo, eu faço o que eu quiser e vocês baixem a cabeça de vocês. Ele queria humilhar o Lula como ele humilhou o Zelensky. Ele queria humilhar o Lula como ele humilhou o Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul, mostrando um vídeo falso lá, fazendo falsas acusações ao presidente da África do Sul. E isso o presidente Lula falou que não iria admitir. O povo da Ucrânia foi humilhado pelo Trump através da humilhação ao presidente. O povo da África do Sul foi humilhado pelo Trump através da acusação, da humilhação ao presidente da África do Sul. O povo brasileiro não seria humilhado, porque o presidente Lula não permitiria essa humilhação, como não permitiu. Ok, o que é que o presidente Lula fez? Manteve-se altivo enquanto chefe de Estado, enquanto alguém com a legitimidade do voto, com a legitimidade do governo brasileiro, e botou o seu time para trabalhar. Escalou, mexeu aqui, foi o técnico meticuloso. E qual foi o resultado que a gente conseguiu? A gente, primeiro, venceu-se a bravata dos Estados Unidos. Anunciaram que iam taxar todos os produtos brasileiros em 50%. Qual foi o resultado no dia do anúncio? Não taxaram todos os produtos, tiraram 55% do índice de exportação, de tudo que a gente exporta para os Estados Unidos, 55% não está taxado. Eles mantiveram a taxação apenas em 45% do que a gente exporta. Eles não retiraram da taxação os produtos sensíveis, aqueles que eu falei no início, nos quais o Brasil é líder de mercado, os quais eles precisam de fornecimento brasileiro, os quais, se eles taxassem, iam gerar instantaneamente uma inflação absurda nos Estados Unidos. Ou seja, o presidente Lula falou, beleza, você quer quebrar minha economia? Você está disposto a pagar o preço da quebradeira na tua também? Vamos ver quem aguenta mais. E aí, 694 itens foram tirados da lista de taxação. Ou seja, você esperava um impacto de nível 100. Quando chegou na hora do vamos ver, o impacto era de 45. E aí já é outra situação, já tem como contornar, e você manteve a sua cabeça erguida. E além disso, as taxas que começariam a vigorar amanhã, dia 1º de agosto, foram adiadas para o dia 6. O que indica que, muito provavelmente, pode crescer o número de produtos que não estarão dentro desse tarifaço. Muito provavelmente vai crescer o número de itens que não vão ter essa taxação absurda, essa taxação imoral. Essa foi a estratégia do presidente Lula e funcionou. Todo mundo estava dizendo, essa imprensa vendida, entreguista aqui brasileira, que porque o presidente Lula tem que comemorar, tem que conversar, a Europa está conversando. Vamos fazer uma análise do acordo da Europa aqui. E eu estou falando da comunidade europeia, hein? Não estou falando de uma economia pequena, não estou falando de Zimbábue,
não estou falando de Namíbia, estamos falando da Comunidade Europeia. Fez um acordo com os Estados Unidos que foi criticado pelos principais trumpistas da Europa. A Giorgia Meloni, a primeira ministra da Itália, trumpista, fascista, criticou duramente o acordo. E criticou com razão, porque o acordo foi muito ruim para os Estados Unidos. A União Europeia agora tem uma tarifa de 15% sobre 70% das suas exportações para os Estados Unidos. O Brasil está com uma tarifa sobre 55%. Não, 45%, hein? Ou seja, a nossa foi muito melhor. E os produtos dos Estados Unidos vão entrar nos Estados Unidos com tarifa zero ou reduzida. Os que estavam com tarifa de 4,8% vão entrar com tarifa de 1%. Esse acordo que a União Europeia, que foi lá, que sentou, que baixou bolinha, que tomou a benção do Trump, ele tem o potencial para reduzir o PIB da União Europeia em cerca de 0,2% a 0,5% anualmente. E isso tem o potencial de ameaçar anualmente 70 mil vagas de emprego só no setor automotivo europeu. Ou seja, foi muito ruim. Além disso, a Europa assumiu compromissos absurdamente elevados. Além de eles terem 70% dos seus produtos taxados, além de eles zerarem taxa para receber os produtos dos Estados Unidos, além de eles assumirem uma planilha econômica que tem potencial para reduzir a economia deles, eles assumiram o compromisso de investir 600 bilhões de dólares dentro dos Estados Unidos. Transferir dinheiro deles para os Estados Unidos. E ainda de comprar 750 bilhões de dólares em energia estadunidense até 2028. Gente, esse foi o acordo que a Europa fez, um acordo muito ruim e que, além de todo esse dano econômico, Gilberto Soares, que eu acabei de falar aqui, você tem também o dano político, o dano de que a Europa teve que se curvar, o dano de que o Trump agiu como imperador do mundo e, infelizmente, a Europa não teve uma liderança forte para negociar de cabeça erguida, para fazer-se respeitar a dignidade do povo do continente europeu. Felizmente, Agenor Floriano, felizmente, Dolores Weber, a gente teve o presidente Lula, que fez o Brasil continuar de cabeça erguida. Saiu um conto de fadas? Não. Esses produtos que foram taxados, eles vão gerar problemas, eles vão trazer dor de cabeça. Agora, eu usei uma analogia ontem que eu vou repetir sempre. Imagina, tipo assim, deixa eu ver aqui. Ildésio, vamos lá, tu tá na 5ª série, e aí tu postou alguma coisa lá, e alguém falou, olha, o fulano vai te pegar, o fulano é o valentão lá, ele falou que vai te bater. Tá, e tu, beleza, mas quem é o valentão? Porra, o valentão, ele é um cara que ele tem 1,90 m, ele pesa 110 quilos e ele é campeão brasileiro de boxe. Aí tu, porra, eu peso 60 quilos, eu tenho 1,60 m, então eu vou apanhar muito. Aí beleza, só que tu não foge. Na hora, quando termina a escola, tu vai lá pra frente, beleza, e aqui a briga, vamos brigar. Quando o valentão chega, o valentão não tem 1,90 m, o valentão tem só 1,70 m, é 10 centímetros maior que tu. O valentão não pesa 110 quilos, tu pesa 60 quilos, o valentão tá pesando 80, e o valentão tá ali quase no mesmo porte que tu, então dá pra brigar. Vamos brigar, você manteve sua dignidade. Eu repito, essa taxação vai trazer dor de cabeça para o Brasil? Vai. Mas essa dor de cabeça não chega nem perto do que os Estados Unidos anunciaram que aconteceria, do que os traidores dos Bolsonaros anunciaram que aconteceria com a economia brasileira. O principal efeito prático disso, Celso Miller, a curto prazo, quase que imediatamente, Ney, foi a retomada da popularidade do presidente Lula, que agora conseguiu índices expressivos de popularidade, está numa retomada e a tendência é de alta, a tendência é de crescimento. Ou seja, essa turminha bosomônio, escrota, idiota, ajudou a resgatar a popularidade do presidente Lula e
Parabéns ao presidente Lula. A estratégia dele foi genial, foi eficiente, derrotou o Trump e manteve a cabeça brasileira erguida. 19 horas e 26 minutos em Manaus, 20 horas e 26 minutos em Brasília. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando aqui. Lu Lopes Divino, Celina Egídio, Altair P7, Suzana Somerset, José Trindade, Ricardo e mais um monte de gente que não dá pra falar o nome de todo mundo. Gente, vamos fazer agora o nosso segundo giro de notícias aqui, esse internacional, pra gente saber o que o mundo tá falando, qual é a pauta, qual é o assunto pelo planeta. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que publica notícias para o mundo. Chanceler chinês se reúne com o ministro das Relações Exteriores da Tanzânia em Beijing. Wang Yi discute cooperação bilateral com January Makamba, destacando parceria estratégica e apoio mútuo em fóruns internacionais. Gente, isso é algo que está acontecendo no mundo inteiro, que o mundo inteiro está vendo. Olha, começou o mugido aqui, Florida, KKK derrotou o Trump, KKK. Esse teu KKK, Florida, é um riso ou é uma homenagem a Ku Klux Klan? O Trump fez a feira, escolheu. Ele fez a feira na cabeça de vocês, né? Porque não tem nada dentro dessa cabeça. Então, ele sai fazendo a feira. O comentário da Valéria, certíssimo. Trump arregou. Arregou mesmo. E a gente está vendo aqui agora, nessa manchete aqui do China, eles estão discutindo parceria estratégica e apoio em fóruns internacionais. A China tem se colocado frontalmente em apoio ao Brasil também, como tem feito com o mundo todo, para defender a soberania das nações. E quando você faz um acordo com os Estados Unidos, isso é uma máxima que está rodando pelo mundo agora, você ganha taxas e tarifas. Quando você faz um acordo com a China, você ganha ferrovias, você ganha investimento em infraestrutura. Isso é o que está acontecendo no Egito, isso é o que está acontecendo em todos os países que estão fazendo bons acordos, estreitando relações comerciais com a República Popular da China. O caminho natural é esse. Vamos seguindo aqui a manchete do Diário de Notícias, portal português lá das Europas. Zelensky promulga a lei que restabelece a independência de agências anticorrupção da Ucrânia. Após protestos e pressão da União Europeia, Volodymyr Zelensky assina a legislação que garante a autonomia do Nabo e Sapo, não faço ideia do que seja isso, revertendo medida anterior criticada. É isso, gente. O Zelensky ele continua presidente da Ucrânia porque a lei ucraniana, Rafael Pereira, ela diz que enquanto o país está em estado de guerra, não podem haver eleições. Então, enquanto a Ucrânia estiver em guerra com a Rússia, o Zelensky vai continuar presidente da Ucrânia. Manchete do portal Grama Cubana. Santiago e toda Cuba prestam homenagens aos mártires da Revolução. Cerimônias em Santiago de Cuba lembram Frank País e outros heróis revolucionários com atos cívicos e participação popular. Gente, lá em Cuba eles valorizam muito os cubanos que fizeram a revolução, que derrubaram o ditador Fulgêncio Batista, que deram a Cuba a perspectiva de ser uma nação soberana, não simplesmente o cassino dos Estados Unidos. Parabéns ao povo cubano pela consciência. E finalizando aqui o giro de notícias, manchete do portal La Nación. Dólar sobe. As razões que explicam a escalada do tipo de câmbio. Aumento do dólar na Argentina é impulsionado por incertezas econômicas. Inflação persistente e menor confiança no peso, pressionando o mercado financeiro. Cara, ir para a Europa, ir para a Argentina atualmente, Clóvis Castro, tá mais caro do que ir para a Europa. Você toma um café da manhã lá, você vai pagar, num café da manhã você, com um sanduíche de miga, que é tipo um misto que eles têm lá, bem grandão, muito gostoso, com um suco de laranja e um café com leite, tu vai pagar tranquilamente R$130. Sim, tá nesse ponto. Imagina aqui no Brasil, tu tomar um café da manhã com um misto, um suco, um café com leite, tu paga R$130. É isso que o povo argentino tá vivendo e a tendência não é melhorar. Essa política subserviente Vou esquecer até o nome do marginal lá.
do presidente da Argentina, as políticas dele de tirar dinheiro de programas sociais só tendem a piorar isso. Mas espero que o povo argentino consiga se libertar disso, como a gente conseguiu se libertar aqui no Brasil. Ok? Lembrando que a Web Rádio App é um oferecimento de Clínica Estética Mactube, Neo Esportes e Comedy Club Manaus, a melhor casa de comédia do norte do Brasil. Gente, vamos pro momento dedo na goela agora, o momento onde a gente fala de alguém horrível, de uma pessoa escrota, de uma pessoa nefasta. Vamos lá, chama a vinheta. Pera, cuidado aí. Olha a frente aí, por favor. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pessoa nefasta. A pessoa nefasta de hoje é Frederic Wassef. Frederic Wassef é paulista, é advogado criminalista e aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, quase um cachorrinho. Filiado ao PL, defendeu Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas e defendeu Jair também em outros processos. Escondeu Fabrício Queiroz, aquele lá das rachadinhas do Rio de Janeiro, em sua casa e foi investigado pela PF por suposta venda de joias oriundas das joias que o Bolsonaro não podia ter ficado porque não pertenciam a ele, pertenciam ao Estado brasileiro. Wassef é um pária ético, atolado em escândalos, escondeu Queiroz, peça-chave das rachadinhas de Atibaia, mentindo descaradamente. Envolvido na sorte da venda de joias sauditas, recomprou um Rolex para mascarar os crimes, conforme a Polícia Federal afirmou. Ameaçou a jornalista Juliana Dalpiva com desaparecimento, revelando seu caráter vil. Rotulado até por bolsonaristas como calamidade, manipula o PL para ganhos pessoais, cuspindo nos princípios conservadores, que já não são lá essas coisas, né? E é uma vergonha ambulante. Ou seja, Frederic Wassef é uma pessoa nefasta. E agora, quando a gente falar da pessoa nefasta também, a gente vai falar de uma outra turminha. Todo o programa aqui eu vou fazer a listinha de quem são os bolsonaristas, quem é a turma que tá fechada com Bolsonaro. A turma que ou tá presa ou tá aguardando para ser presa. Vamos lá de vinheta com fechados com o Bolsonaro. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira. Roberto Jefferson tá preso. Daniel Silveira tá preso. Ana Priscila Silva de Azevedo tá presa. Maria de Fátima Mendonça, Fátima de Tubarão, tá presa. Antônio Cláudio Alves Ferreira, aquele que quebrou o anel de Dom João VI, o relógio de Dom João VI, tá preso. Débora Rodrigues dos Santos, a Débora do Batom, tá presa. Felipe Martins, tá preso em prisão domiciliar. Marcelo Câmara, tá preso. Rafael Martins, tá preso. Bernardo Romão Correia Neto, tá preso. General Mário Fernandes, tá preso. General Walter Braga Neto, tá preso. Carla Zambelli, tá presa. Essa turma toda tá fechada com o Bolsonaro. Da hora ajoelho e beija os pés, e sangra até morrer na rua 10. E quando a gente fala dessa galera, né, a gente precisa se purificar, a gente precisa falar de algo interessante, porque senão dá ânsia de vômito. Então vamos de notícia boa, vamos de coisa interessante. Chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Sim, Daniel Prado, o Braga Neto tá preso desde fevereiro, tá preso no batalhão do exército lá no Rio de Janeiro e vai ficar lá por muito tempo ainda, porque já sai a sentença dele, vai pegar muito Programa de TV. Mas vamos de notícia boa então aqui. Bolsa Família transforma vidas. O que você mais deseja? 8 milhões Eu sei que pode parecer besteira, mas tem gente que espera uma vida inteira até ela chegar. Beneficiando mais de 50 milhões
brasileiros. Um estudo publicado na Belândia revela que nas últimas 2 décadas o programa visitou 8,2 milhões de visualizações em com projeção de visitar mais 8 milhões até 2020. Olha que coisa boa, hein, galera? Municípios com alta cobertura registraram a redução de 48%. Mas que seja boa! Impacto na saúde pública. O programa também empodera mulheres, que representam 84% dos responsáveis pelas famílias beneficiadas. A ministra Márcia Lopes destacou como o Bolsa Família transforma vidas, combatendo desigualdades e garantindo comunidades com dados sustentáveis. Com dados robustos de políticas integradas, o Brasil avança na redução da pobreza, mas o investimento social gera resultados concretos e um futuro mais justo para todos. Ô galerinha, Valério e Daniel avisaram aqui que a música tá alta. Desculpa, eu tentei ajeitar aqui. Agora tá bom, né? Tá caindo a audiência, Daniel, porque tava ruim aqui, né? Mas tudo bem, já estamos chegando no finalzinho do programa. Agradecendo aqui a Clínica Estética Mactube, a Neo Esportes, ao Comedy Club Manaus. Procurem eles no Instagram, tá, galera? Essa turminha aqui ajuda a Web Rádio App a ficar em pé. 19 horas e 37 minutos em Manaus. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem acompanhou ao vivo no TikTok. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, digita Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo. É super leve, é de graça, não tem que fazer login. Eita, sumiu tudo aqui. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde. E de segunda a sexta, 19 horas de Manaus, 20 horas de Brasília, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 19 horas de Manaus, 20 horas de Brasília, tamo de volta, fui!